O Momento Pet. Momento Pet no ar, aqui no programa De Tudo Um Pouco, e a participação do médico veterinário Alexandre Silva. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, Matheus, boa noite para todo mundo, tudo bem, graças a Deus. Doutor, e hoje a gente vai falar de um assunto interessantíssimo. E aí, o que o senhor pode adiantar pra gente? Bom, essa semana a gente vai falar de um tema que a gente tá abordando não só essa semana, mas todo esse mês. É o Março Amarelo. O Março Amarelo é o mês de conscientização da doença renal crônica em cães e gatos. É um assunto aí muito importante que muitas das vezes a gente não sabe muito sobre o tema. Então hoje a gente vai falar sobre esse tema importante também. Show de bola, doutor. E por onde o senhor acha melhor começar? Bom, gente, o que é a doença renal crônica? Eu vou compartilhar algumas imagens aqui. Quem está acompanhando a gente pelo Facebook vai conseguir acompanhar com a gente. Vou estar acompanhando aqui para a gente poder entender melhor. Sei que todos estão conseguindo ver aí, né? Imagens. Bom, gente, a doença renal crônica é uma doença que acomete os rins dos nossos cães e gatos. Aqui a gente tem essa foto aqui. Esse órgão aqui do meio é um rim normal. É um rim, né? Os cães e gatos têm 2 rins, cada um. E esse aqui é o rim normal. Quando o animal é acometido da doença renal crônica, o rim fica que nem esse rinzinho pequenininho aí, cheio de bolinhas. Ele fica um rim atrofiado, um rim que perde a sua função, né? E às vezes antes de chegar nesse estágio que a gente não tem mais o que fazer, não tem mais cura para essa doença, ela chega na doença renal aguda, na insuficiência renal aguda, que é esse rim grande aí que está do lado esquerdo aqui. Mas para entender melhor o que é cada uma, eu vou falar aqui. Qual que é a função do rim? A função do rim no organismo do cão e do gato é de filtrar todas as toxinas, de processar os alimentos que a gente come durante o dia, né? O rim tem essa função de filtrar o sangue. E quando o animal tem essa doença, a insuficiência renal crônica, esse rim perde a capacidade de fazer essa filtração. Então ele chega nesse tamanho pequeno, né? Essa bolinha está cheia de fibrose, então ele perde a função dele. Então, o que a gente tem que fazer? Tomar muito cuidado para não chegar nesse ponto, né? A gente vai tomar alguns cuidados que a gente vai estar falando aqui hoje para a gente evitar essa doença nos nossos cães e gatos. Bom, a doença renal crônica, gente, é mais comum em gatos, principalmente gatos. Cachorros também têm a doença renal crônica, só que é acometido principalmente pelos gatos, né? Aí a gente tem algumas raças que são mais predispostas também, por exemplo, dos cães, o Shar-Pei, o Bull Terrier, o Cocker, o Boxer também. E dos gatos a gente tem aí o Persa, o Abissínio. Eu até coloquei algumas imagens aqui pra gente estar entendendo melhor sobre elas. A gente tem aqui a gente tem o Persa, esse aqui é o Persa. A gente tem também o Abissínio, o Siamês, a gente tem o Ragdoll também, o Birmanês, o Azul Russo e o Maine Coon, que é esse gatão aí, grandão aí. Bom, então, gente, o que é a doença renal crônica? Quais sinais que ela pode causar? A doença renal crônica, ela causa os seguintes sintomas. O animal, ele vai tomar muita água, ele vai urinar bastante, ele vai perder o peso, ele vai às vezes parar de comer, ou comer bem pouquinho. Pode também acontecer alguns casos de vômito e diarreia também. E uma coisa muito importante na doença renal crônica é isso aqui, gente. Aftas, a presença de aftas nesses animais. Tanto na língua quanto nas gengivas aparecem essas aftas. Então, se você viu afta, algo parecido nesse sentido aqui, pode ser o veterinário, que é um sinal de alerta para o seu cão e para o seu gato, tá? É um sinal de alerta para doença renal crônica. Tem algumas coisas, Matheus, que predispõem a aparecimento da doença renal crônica. Além da raça, que algumas raças são predispostas, tem algumas doenças também que às vezes o animal já tem uma doença que pode favorecer o aparecimento dessa doença renal crônica, né? Problema de coração, às vezes aquela sujeirinha no dente, né, que causa aquele mau hálito também, é outro sinal de alerta.
E a gente tem que tomar muito cuidado com essa renal crônica, gente, nos cães e gatos idosos, principalmente, que a gente considera idoso a partir de 7 anos de idade. Então, tomar cuidado com nossos pets e que eles têm mais predisposição para desenvolver a doença renal crônica, né? Como eles ficam mais velhinhos, tem uma atrofia desse rim que pode favorecer o aparecimento da doença renal crônica. Doutor, o senhor falou a respeito dos sintomas, né? E aí, como que são os tratamentos? Bom, se o seu animal apresentou algum desses sintomas, corre o mais rápido possível para o seu veterinário. Por quê? Se ele tiver num quadro de insuficiência renal aguda, a gente pode reverter. A gente faz alguns tratamentos, a gente hidrata esse animal, aplica alguns medicamentos para recuperar a função desse rim, para não chegar a uma doença renal crônica. Porque se chegar a doença renal crônica, a gente não tem mais cura. A gente só vai fazer um tratamento para dar uma qualidade de vida melhor para esse animal, né? Ele vai estar usando alguns medicamentos, além de cuidados paliativos pelo resto da vida dele. Então a gente tem que tomar cuidado para não chegar na doença renal crônica. Se você suspeitou de algum desses sintomas, leva no seu veterinário e conversa com ele o que ele acha, faz alguns exames. Interessante para a gente prevenir essa doença, não só quando ele está apresentando esses sintomas, é levar o nosso animal para fazer um check-up, né? Pelo menos de 6 em 6 meses, fazer alguns exames de sangue para ver como é que está o rim, para ver como é que estão os outros órgãos também, como é que está o fígado, né? É importante a gente fazer esse check-up para a gente evitar chegar nesse problema. Porque se a gente identificar a doença renal crônica no começo, né, bem no inicinho, às vezes a gente consegue reverter o quadro e não chegar numa doença renal crônica grave. Então, aí a importância da gente fazer o check-up do nosso animal, levar no veterinário, fazer alguns exames básicos e ver como é que está a saúde geral dele. Ele vai examinar ele certinho, ver como é que ele está e a gente evitar um problema para o nosso pet. Então, é muito importante a gente fazer esse check-up geral também. Doutor, e é possível fazer, como que a gente pode dizer? Porque quando existe a doença renal crônica no ser humano, faz hemodiálise. É possível fazer hemodiálise no animal? Olha, Matheus, é possível sim. Só que os lugares que realizam essa hemodiálise são bem poucos lugares, né? Se caso a pessoa quiser fazer essa hemodiálise, é um tratamento realmente de alto custo e vai ter que ter o transporte do animal para uma outra localidade para poder fazer essa hemodiálise. Em determinados casos, não são todos os casos que é possível fazer, né? Em alguns casos é possível fazer, né? E tem que levar esse animal para fora, para outra cidade, para estar realizando essa hemodiálise, né? Que é um aparelho mais sofisticado, mas é um tratamento mais caro, né? Então, mas dá para realizar sim, em alguns casos dá para a gente realizar a hemodiálise sim, pra gente estar melhorando a qualidade de vida e tá aumentando o tempo de vida desse animal também. Doutor, tem uma ouvinte aqui, a Sônia, tá pedindo pro senhor repetir, porque o que acontece? Ela tá dizendo aqui que tem uma Border Collie, essa Border Collie, ela sempre coloca água para ela, mas como ela trabalha durante o dia, ela chega à noite e já não tem água. Ela pode desenvolver a doença renal crônica? Ou como que a raça Border Collie lida com isso? Olha, a raça em específico, a Border Collie, ela não é uma das raças predispostas para a doença renal crônica em específico, né? A gente falou de algumas raças aqui que são predispostas, mas o Border Collie não é uma dessas raças, mas não significa que a gente não tem que ficar de alerta, né? Se ela tá tomando água, isso é um ótimo sinal, né? A água, ela vai fazer o rim funcionar, vai fazer o filtrado, né, do rim funcionar direitinho, então é muito importante. Se ela tá tomando água, né, às vezes a vasilha tá sendo pouco, coloque mais uma vasilha de água. É importante ela ter sempre água disponível para não correr o risco dela ficar sem água, né? Se ela chegando em casa, tá a vasilha, né, vazia de água, coloca 2 vasilhas. O importante é ela sempre tomar água, né? A água não vai fazer mal para ela, vai fazer muito bem para ela, né? E é uma das formas de a gente prevenir a doença renal crônica. Por isso que é um dos problemas, um dos fatores que a gente tem nos gatos que causam essa doença renal crônica, né? Muito importante ela ter falado isso. Como os gatos a gente tem muito problema com os gatos tomarem água, é mais difícil, porque os gatos, por instinto, eles gostam de tomar água em movimento, né? Natureza, eles tomam água nos rios. Então, ali, quando a gente coloca a água dele numa vasilhinha, não atrai ele tomar água. Então, às vezes, ele toma água quando ele realmente está
às vezes até entra num quadro de desidratação, quando ainda está muito tempo sem beber água, né? Então a água é um fator que a gente pode, né, tá investindo para evitar a doença renal crônica, principalmente nos gatos. Se o seu gato não toma água, o que é importante a gente fazer? O que dá pra gente fazer pra gente aumentar essa ingestão de água do gato, principalmente? Tanto no cachorro também, mas principalmente no gato. Aumentar a quantidade de vasilhas, mas não ter só uma vasilhinha de água. Colocar uma vasilhinha de água no quarto, uma vasilhinha de água em outro lugar. A gente tem também as fontes de água também, que deixam sempre a água em movimento. Isso estimula eles a tomar água. O importante é tomar água para evitar a doença renal crônica. Respondido. Pediu para citar as raças novamente, as raças que estão predispostas. De cães que a gente tem predispostas, principalmente ao Shar-Pei, né, aquele cachorrinho cheio de dobrinhas, o Bull Terrier, o Cocker, o Cavalier King Charles Spaniel, o Boxer também, uma raça predisposta, isso dos cães. Dos gatos a gente tem o Persa, o Abissínio, o Siamês, o Ragdoll, o Birmanês, o Azul Russo e o Maine Coon, que é aquele gato grandão lá, uma das maiores raças que a gente tem de gato. Então essas são as predispostas para a doença renal crônica. Só que tem algumas outras alterações que outras raças são predispostas que podem levar a uma doença renal crônica. Às vezes ele dá um problema, né? Vamos supor, um exemplo simples. Uma doença cardíaca. Uma doença cardíaca pode levar a uma doença renal crônica, né? Então, para doenças cardíacas, outros animais são predispostos para doença cardíaca, né? Para outros problemas renais, outros animais são predispostos, né? Mas para a doença renal crônica, em específico, são esses animais, certo? Algo mais a acrescentar, doutor Alexandre? Não, pessoal. O importante é a gente prevenir, né? Leve o seu animal para fazer um check-up, invista na água, bastante água, para o seu animal não deixe ele sem água, invista ele sempre tomar água. Suspeitou de qualquer alteração, né? Leva no seu veterinário para já a gente colocar o tratamento desde o começo e evitar essa doença aí tão séria. Vamos prevenir a doença renal crônica. É isso então, doutor, obrigado por sua participação e até semana que vem, terça-feira, aqui no programa De Tudo Um Pouco. Semana que vem, gente. Abração, essa foi a participação do médico veterinário Alexandre Silva, aqui no programa De Tudo Um Pouco, até às 21. A gente tem mas tem muito assunto pra falar, viu? Agora tem Marília Mendonça, Amante Não Tem Lar, boa noite! Rádio Clube